Olá, muito prazer, sou Graziela Borsato, sou aluna do curso de Licenciatura em Computação na UEPG e vim apresentar esse trabalho como parte da avaliação da disciplina de Prática de Ensino e Computação. Esse trabalho consiste em apresentar um método de resolução de problemas chamado método do arco, o qual parte das problemáticas existentes na vida do aluno, passa por todo um processo e, por último, ele volta e altera a realidade do aluno. Para isso, vou usar um dos assuntos de algoritmo como exemplo dessa problemática. Eu vou usar a confusão comum entre variável somadora e variável acumuladora. Como se tratam de conceitos muito abstratos, é comum que os alunos se confundam. Então, primeiro, apresentarei o método. O método pressupõe que os alunos já têm uma construção de conceito básica. Só que é possível que alguma parte dessa construção ou parte dela não esteja correta, ou talvez não esteja adaptada à forma que eu preciso na hora de ensinar o algoritmo. Ela pode ser útil em outras formas, mas no algoritmo ela não está sendo. Então, nesse momento eu vou precisar que ele elabore uma nova forma de conceituação. Portanto, isso é uma problemática. Aí, que passos ele vai ter que passar para conseguir resolver esse problema? Então, primeiro, o professor vai ter que observar. É um problema? É realmente um problema? Está atrapalhando? Então, identifique os fatores mais importantes desse problema. Então, o que atrapalha? É todo o conceito ou é apenas parte dele? Então, é aí que você identifica o cerne do que precisa ser resolvido. 3. Um estudo das causas do problema. Afinal, se as causas não forem tratadas, o problema retornará. 4. Desenvolvimentos de hipóteses de solução. Os alunos, por si, vão ter que ser convidados a buscar por si mesmos essa diferença, no meu caso. Essa diferença para saber diferenciar o que é uma somadora de uma acumuladora. Então, ele vai ter que ter contato com a teoria de diversas formas diferentes para conseguir diferenciar essas duas coisas. E, por último, ações para resolver o problema. E, a partir, então, de tudo que ele passou em sala de aula, ele não vai ter mais essa confusão. E caso ele esteja confuso na hora de escolher ao escrever o algoritmo, ele vai ter formas de sanar esse problema. Se chama método do arco porque ele literalmente é um arco. Sai da realidade, passa por todos os passos e volta para a realidade. Agora vamos ao exemplo. Digamos que o seu aluno esteja confundindo variáveis contadoras de variáveis acumuladoras. Para você como professor, talvez não sejam conceitos tão próximos. Mas para os alunos, talvez os conceitos que eles têm, que vêm de matemática, que vêm de outras áreas do conhecimento, talvez esteja atrapalhando na hora de escrever um algoritmo. Então, você observou esse problema. O que esse problema acarreta? Então, eles confundem porque existe uma proximidade de conceito e ele acarreta na construção de um algoritmo errado ou um algoritmo que não resolva o problema. Se o algoritmo não resolve o problema, ele nem um algoritmo é. Então, essa parte de conceitos é pré-requisito para ele conseguir escrever o algoritmo. Então, sim, temos um problema. Ele não pode se confundir entre acumuladoras e contadoras. Certo, o que vamos fazer agora? Ver as causas. Bom, as causas, a primeira, abstração dos temas. Se observarmos os conceitos que a gente apresenta para eles, escute como se fosse um aluno. Uma variável contadora tem um papel de contar as repetições executadas por um laço, sendo ela responsável pela parada do mesmo na maioria das vezes. Uma vez que a mesma é incrementada a cada loop até o ponto que torna a condição de execução do laço falsa. Essa é a variável contadora. Agora vamos para outra, variável acumuladora. É uma variável que vai acumulando os valores durante as interações de um laço. Agora você percebe, para um aluno que tinha no cérebro deles a palavra, no cérebro dele a palavra contar e a palavra acumular, ele já tem um pré-requisito, um conceito, ele já sabe desse conceito.
Aí ele olha para essa conceituação e parece muito vaga. Então, essas são as causas do problema. O que devemos fazer? Devemos aumentar esse senso comum dele e devemos sair da abstração e tornar uma ação mais concreta. Então, para resolver essas hipóteses, o primeiro, devemos apresentar para eles formas de experiências de chegar até esses conceitos, de aumentar o senso comum deles. Então, por exemplo, propor experiências físicas na sala. Colocar uma pessoa na sala, na porta da sala, e você como professor comunica, eu tenho 24 alunos nessa turma. Quando passar o 24º elemento, você fecha a porta. Isso vai ser uma variável contadora. A pessoa que está na porta não se interessa se vai entrar um cachorrinho, se vai entrar um aluno ou se vai entrar um professor. Ele vai contar até 24 e vai fechar a porta. Não interessa se tem alunos para fora ou não. Então, será que isso soluciona o algoritmo? É isso que você precisa? Então, questioná-lo dessa forma vai tornar mais concreto a parte de aprender uma contadora. Acumuladora. Vamos pensar. Simular uma compra. PC Gamer geralmente chama mais atenção. Então, os computadores, eles costumam ter várias partes. E, sinceramente, não interessa quanto elas são. Interessa, já que é uma compra, quanto que vai dar no final. Então, se ele vai comprar mais pentes de memória, se ele vai comprar 2 SSDs, ou se ele... não interessa. Interessa o valor no final. Afinal, é uma compra. Então, isso são experiências físicas para ele diferenciar, tornar mais concreto esses dois conceitos. E agora, experiências online, por exemplo, é possível, existem sites que simulam algoritmos como se estivessem ensinando para crianças. Novamente, sabemos que nossos alunos não são crianças, mas aqueles exercícios são pensados de forma concreta porque crianças normalmente aprendem de forma concreta. Então, vou colocar um pedacinho de jogo aqui. Então, por exemplo, aqui, ao coletar tesouros, você vai aqui, ele pede, ó, a sequência é importante, os blocos que você precisa já estão no espaço de trabalho, mas não estão conectados. Coloque os blocos em ordem para coletar todo o tesouro e resolver o quebra-cabeça. Esse todo o tesouro define qual é a variável que você vai usar. Nesse caso, é a variável acumuladora. Você precisa coletar para acumular. Só que, ao mesmo tempo, o código do site tem uma variável contadora logo abaixo da tela aqui. Então, a variável contadora está sendo usada pelo site code.org e a variável acumuladora é o que a pessoa vai ter que programar para conseguir coletar os dois diamantes. Certo. Agora, a gente tem uma outra hipótese de solução. A gente pode usar o senso comum ao nosso favor. Elaborar listas na vida real em que a quantidade de elementos não interesse, e sim o todo interesse. Ou talvez elaborar listas em que cada elemento é importante e o todo não interessa. Ou, inclusive, listas mistas que interessem tanto a quantidade quanto o acúmulo. Então, transformar esse senso comum e deixar ele mais próximo da realidade do aluno vai fazer com que ele não confunda mais essas duas coisas. Mas ainda assim, tudo isso ficou muito mental. O que ele vai fazer para resolver um problema quando ele não souber qual variável ele vai ter que usar? Então, elaborar, por exemplo, perguntas prévias antes de escrever o algoritmo. O que eu quero saber? Eu quero saber a quantidade, eu quero saber a soma total. Importa quantos são? Ou importa só o montante final? Repara que cada uma dessas respostas vai te dar contadora, acumuladora, contadora, acumuladora. Além disso, caso ele esteja dentro de um algoritmo, de um exercício, em que o conteúdo que está ali é muito vago, exercite a mente dele para transformar aquele conteúdo vago em um conteúdo mais concreto. Então, estamos contando tantos elementos de uma lista. Então, imagine um estoque de um supermercado. Estamos somando quantidades diferenciadas. Então, transforme em situação de compra e venda. Então, ações como essa transformam a realidade do aluno. Então, faz todo o método do arco, do início ao fim.
Como referências eu utilizei Bordenave e Freire como estratégias, metodologias de resolução de problema. E como o conceito das variáveis, eu utilizei Louis Zeni. Obrigada!